Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma Hora da História. Vamos orar para nós começarmos o nosso encontro? Fechem os seus olhinhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor cura tantas pessoas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus que faz milagres, que se preocupa conosco, que cuida de nós. E nessa história que eu vou contar para vocês hoje, Jesus fez um milagre. Vou contar para vocês sobre mais um milagre de Jesus, que está aqui na Bíblia, nesse livro maravilhoso, o livro mais importante das nossas vidas. E essa história está no livro de Lucas, no capítulo 7, nos versinhos de 11 a 17. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Certo dia, Jesus estava chegando na cidade de Naim e junto com Jesus estavam seus discípulos e uma grande multidão que acompanhava Jesus. Como vocês acham que as pessoas estavam? Elas estavam tristes ou felizes, será? Elas estavam felizes, porque elas estavam perto de Jesus, elas estavam aprendendo com Jesus, Jesus estava cuidando delas, então elas estavam muito felizes. Mas quando Jesus estava chegando naquela cidade, perto do portão ali daquela cidade, ele viu uma outra multidão que estava vindo também. Mas essa multidão estava diferente. Ela não estava feliz. As pessoas que estavam junto com elas não estavam felizes, elas estavam tristes. Porque sabe por que elas estavam tristes? Porque elas estavam levando o caixão de um menininho que havia morrido. Então naquele caixão tinha um menininho morto que eles estavam levando para enterrar. E muitas pessoas eles estavam chorando, mas no meio daquelas pessoas tinha uma pessoa que estava mais triste ainda, muito triste, chorando muito. Era a mamãe daquele menino. Ela estava muito triste porque o seu filhinho havia morrido. Ela estava se sentindo muito sozinha. Ela já era viúva, ela já não tinha mais o seu esposo já tinha morrido. E agora ela tinha perdido o seu único filho. Ela não tinha mais nenhum filho, aquele era o único filho dela. E ela estava muito triste. Quando Jesus olhou para aquela viúva, Jesus chegou perto dela e disse assim: "Não chores". E Jesus então chegou perto do caixão onde estava o menino morto, o filhinho daquela viúva. E ele disse: "Menino, levanta-te". Crianças, aquele menino se levantou e começou a falar. Ele ressuscitou. Jesus fez mais um milagre. Jesus deu vida para aquele menino de novo. Ele voltou a viver. Que maravilha! As pessoas estavam espantadas e estavam muito felizes. Será que aquela multidão que estava triste chorando agora estava triste chorando? Não, eles estavam felizes. A viúva estava muito feliz. Jesus pegou então aquele menininho e entregou para sua mamãe. Ela ficou tão feliz e agradeceu muito a Jesus porque ela tinha o seu filhinho de volta. Vocês viram, crianças, Jesus é um Deus de milagres. Quando esteve aqui na terra, Jesus fez muitos milagres. Ele ressuscitou Lázaro também, vocês lembram disso? Jesus aumentou a comida, multiplicou os pães e os peixes. Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez muitos milagres. E Jesus, desta vez, fez um menino ressuscitar. Que Deus maravilhoso, como Jesus é maravilhoso. E do jeito que Jesus fazia milagres naquela época que ele estava aqui na terra, hoje ele continua fazendo milagres, vocês sabiam disso? E isso mesmo, Jesus faz muitos milagres nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas. Às vezes a gente nem vê, mas Jesus fez um milagre. E nós precisamos muito agradecer a Jesus porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama, porque Ele se preocupa conosco e porque Ele faz milagres nas nossas vidas. Por isso o desafio dessa semana é: vocês vão orar todos os dias, agradecendo a Jesus porque Ele cuida de vocês e ama vocês. E também sabem fazendo o quê? Pedindo para que Jesus volte logo para nos buscar. Sabem por quê, crianças? Porque quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos morar com Ele para sempre. E onde nós vamos morar não vai mais haver choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, ninguém mais vai morrer. Nós viveremos felizes para sempre com Jesus. Por isso nós precisamos pedir para que Jesus volte logo, porque nós queremos viver assim, não queremos? Um beijinho especial para as crianças que estão fazendo os desafios. Vamos orar?
Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos ama tanto, porque o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Senhor, por favor, volta logo, vem nos buscar, Senhor, para nós morarmos contigo para sempre, onde nós não teremos mais tristeza, nem morte, e nem dor, e nem choro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso conosco. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um beijo, até a próxima Hora da História.